Bom dia, bom dia, Janice, bom dia, Jô. Estamos em família hoje aqui, coisa boa. Sei que vocês estão acompanhando, né? Estão aqui comigo, estão olhando as gravações também quando precisa, coisa boa. Coisa boa ter constância, né? Tava pensando nisso. O que é a evolução espiritual? Quantas coisas a gente pode pensar a respeito disso, né? Do que realmente é. Porque hoje as pessoas falam muito a respeito de evolução espiritual ligadas à religião. E eu mesma tenho uma religião, eu acredito assim que até fala nesse capítulo, né, a respeito da religião ser um caminho de religação, quando é vivida de uma forma com princípios, né? Ao mesmo tempo, no centro espírita que eu vou, diz assim que a mão humana é indesejável em alguns momentos, né? O que que é isso? A religião, ela é criada como um caminho reto até Deus. Mas o que chega até as pessoas muitas vezes passou pela mão humana, passou pela individualidade de pessoas, pelo ego, né, por pessoas que estão pensando mais em si, mais em alguns benefícios, mais em algumas coisas assim, né, do que realmente na missão. E não estou falando de nenhuma religião específica aqui, porque eu realmente acredito que em todas as religiões existem todos os tipos de pessoa, né? Tô falando isso aqui humildemente mesmo, assim. Inclusive na minha religião, existem todos os tipos de pessoa, né? É uma coisa que eu ouvi, inclusive de alguém que tá à frente dessa religião que eu frequento, né? Disse assim que tu tá chegando aqui, tu tá feliz, é um lugar onde tu tá te encontrando, mas tenha o mesmo cuidado que tu tem em qualquer lugar. Porque as pessoas aqui são pessoas, seres humanos, pessoas que estão em evolução, cada uma dando conta de si, da sua forma, do seu jeito, né? Como tá podendo fazer. E me chamou muita atenção, sabe? Quando eu cheguei eu ter ouvido isso, achei assim achei e senti, né? Como uma palavra e um ato muito honesto da parte dele. É meu amigo até hoje, né? E conheço algumas coisas da história dele também, daquelas coisas que ele já consegue vir melhorando, trabalhando, das coisas que, como que ele chegou até trabalhar, né, esses pontos, as coisas que ainda não estão perfeitas na vida dele também. Isso deixa o processo mais honesto mesmo e mais alcançável, né? Eu estava chegando lá há praticamente 9 anos atrás, ficou mais alcançável para mim. Humanizar esse processo, né? Saber que a gente tem princípios, a gente tem Deus, a gente tem o exemplo de Jesus para seguir, independente da religião, né? E saber que as pessoas todas que estão à frente desse trabalho estão em evolução. Porque o ser humano perfeito, mesmo o homem perfeito, né? É Deus, é Jesus, enfim. Jesus é o Filho de Deus, né? Quando eu falei Deus aqui, eu quis dizer Jesus mesmo, dessa forma humana que a gente teve a oportunidade de conhecer na história. E de estar vivenciando esses princípios até hoje. Porque pensem bem, pensando aqui em evolução espiritual. Tem pessoas que fazem até pouco caso, assim, né? Que não são cristãs, que não acreditam e tal. Eu procuro respeitar todos os tipos de crença, acredito que cada pessoa tenha o seu caminho. Não gosto de entrar em embate, né? Querer convencer alguém de algo e tal. Mas eu penso assim, um ser humano que veio aqui para a Terra e transformou a própria cronologia, o jeito de contar os anos, o tempo cronológico aqui, que é uma coisa nossa daqui, né? O tempo nesse formato linear cronológico. Gente, tem alguma coisa que eu preciso conhecer dessa pessoa, né? Porque não é todo mundo que acontece isso. A gente não tem assim antes de fulano, depois de fulano, antes, né, de várias pessoas. A gente tem isso a respeito de Jesus. Então é uma coisa, no mínimo, para se prestar atenção, mesmo para as pessoas que não acreditam. Muitas estudam e conhecem alguma coisa da história, né?
mesmo não acreditando em Deus ou que Jesus é filho de Deus, enfim, pessoas que não acreditam, né? Eu acredito, eu particularmente acredito. E mas essas pessoas conhecem, sabem algo, percebem que tem uma importância a vida de Jesus, né? E Jesus, sinceramente, ao meu ver, também na minha visão bem humilde aqui, tá? Jesus também não tá assim preocupado individualmente com quem tá prestando atenção nele ou não pela existência dele, esperando algo em troca, né? Quando a gente fala do próprio Deus, a própria força universal, a própria evolução espiritual que veio aqui passar trabalho só para nos ensinar, né? Porque passar trabalho para nós, porque eu sinto que para ele, enquanto ele estava vivenciando aqui, ele sabia a própria consciência, 100% de consciência. Ele sabia o que estava acontecendo, o que ia acontecer para mim mesmo, assim, individualmente, Jesus não sofreu em consciência, entendem? No sentido de sofrimento para nós, as dores que a gente sente, é a própria evolução, o próprio cumprimento de uma missão, sabe? A gente falou, né, ontem a respeito de perdão. Pensa a pessoa está sendo crucificada e dizendo, pedindo ao Pai que perdoasse aquelas pessoas que estavam crucificando ele. Gente, quem que tem condição de fazer isso? Quando eu paro para imaginar como que pode ser uma crucificação, sabe? Mas ao mesmo tempo, Jesus, para mim, tá, gente? Isso que eu tô falando é exame meu, estudo meu. Então, recebam com amor, tá? Porque a gente tá aqui para estudar, para conversar, né? Para observar na prática e nos nossos exames essa questão da palavra e da história de Deus, né? Mas para mim, assim, se não tivesse acontecido um fato tão marcante, talvez Jesus nem fosse lembrado na humanidade. Foram 33 anos e, na realidade, 3 anos de trabalho mesmo enfático, assim, na própria missão de trazer mesmo para as pessoas e tudo mais, né? Então, em 3 anos, gente, mudar a percepção de tempo, as coisas da humanidade, trazer esse livro sagrado, trazer pessoas, arrebanhar, né, as pessoas, os discípulos. Não existia internet, parece óbvio dizer isso, né? Há mais de 2.000 anos atrás. Mas hoje qualquer pessoa tem um canal dentro da sua casa. Abre uma câmera, grava um vídeo e todo mundo do mundo pode assistir. Entendem? E como é que era no tempo de Jesus? Como que é tu ser conhecido pela humanidade? Eu sei que também tem coisas que levaram um tempo, né? A gente consegue compreender a própria escrita da Bíblia, né? Tem um tempo, até algo que eu quero estudar mais. Mas a gente saber que existem princípios, existem leis, coisas que a gente pode se basear, pode seguir. Existe exemplo. Se vocês forem ver, mesmo na história de Jesus, não tem nenhuma ponta solta, assim. Uma palavra dita por qualquer coisa. Existiram fatos, exemplos, perguntas e respostas. Jesus não deixou coisa solta por aí. Para alguém duvidar, para alguém falar. E aí eu penso para mim, que evolução, gente, a própria evolução. Quanta coisa eu ainda preciso fazer para não deixar ponta solta na minha vida. Vocês estão entendendo? Adriana, bem-vinda. Que bom que tu tá podendo estar aqui. Eu sei que tu, pelo fuso horário, né? Tu mora na França, tu tá acompanhando as gravações. Nem sempre tu consegue estar aqui com a gente porque tu tá no trabalho. E que bom que hoje deu. Eu acho que uns 3 dias, dois ou 3 dias tu conseguiu estar aqui com a gente, né? Mas sei que tu tá acompanhando as aulas. E sei que tu estuda muito esse assunto, né? Esse assunto de evolução, de Deus, né? Essa parte cristã também. Então, que bom. Vamos lá, vamos falar do livro. O número 10, gente, o princípio da evolução espiritual. É a lei espiritual da invencibilidade. Para a gente ser invencível, né?
Aí a gente fala assim que fortalecendo o nosso mundo interno, o nosso espírito, a nossa luz própria, fortalecendo a nossa consciência, a gente conseguindo compreender que os problemas são momentos na nossa vida, não são a nossa vida. Os nossos erros são momentos na nossa vida para a gente evoluir, se a gente quiser, mas eles não são nós mesmos. Um erro não sou eu, a pessoa não é um erro. Vocês entendem a diferença disso? Né? Nós somos nós. Então eu peço a Deus todos os dias e quando o sol nasce, eu gosto de olhar, porque é o momento que eu tenho condição de olhar para o sol. E eu realmente acredito que os olhos são a janela da alma. Então quando eu olho para o sol, eu me sinto em contato com a luz divina, sabe? Nascendo e mais um dia me dando oportunidade de renascer dentro de mim. Então eu entrego para o sol as coisas que eu acredito que eu preciso entregar e que eu não estou dando conta sozinha. E eu procuro abrir um espaço para receber orientação, luz, tudo aquilo que eu posso receber, que eu tenho condição. Porque vejam bem, se os olhos são a janela da minha alma, demonstram a minha luz, o brilho dos meus olhos, né? Dos nossos olhos. Quando o sol tá no seu momento mais alto do dia, que é o meio-dia, tentem olhar para o sol. Tentem se colocar nesse lugar de olhar, de receber. Gente, já não é tão simples receber na pele, né? Então eu sempre penso assim, às vezes tem até pesquisas científicas que dizem, né? Ah, que o sol é nocivo para a pele, que isso, que aquilo. Gente, eu vejo assim, a forma como a gente leva a vida, as coisas com as quais a gente se alimenta, informação, tudo, as histórias que rolam na nossa cabeça, a própria alimentação mesmo, comida, tá? Tá formando as células do nosso corpo. A nossa pele, por exemplo, a nossa condição de receber a luz pura, fina e clara. Se a luz pura e clara queima a minha pele, para mim o problema não é a luz. Para mim, o problema é como é que eu tô para receber essa luz. Vocês estão entendendo? Então, eu vejo que tem algumas coisas na humanidade que estão equivocadas, né? Então, tem muitas pessoas, por exemplo, não é o meu caso ainda, mas eu ainda quero chegar nessa evolução espiritual, sabe? Com leveza. Mas tem pessoas que têm tipos de alimentação, e de hábitos de vida, inclusive aqui no Brasil, e que elas conseguem se expor ao sol a qualquer horário do dia sem o sol queimar a pele delas. E o que que elas têm de diferente? O interior delas, do que elas estão se alimentando, a quantidade de água que elas bebem. Mesmo assim, humildemente, né? A gente não, a gente olha assim pro sol, a pino, não é bem assim, é um ato de humildade mesmo. Tu não consegue olhar, às vezes nem de óculos escuros. É para mostrar a nossa pequenez mesmo. E eu vejo a grandeza de Deus nas coisas da natureza, as pequenas coisas e as grandes coisas. A gente prestar atenção. O próprio horário que a gente acorda aqui, a constância de estar aqui. Tem pessoas que todos os dias estiveram aqui. Isso é uma evolução. Demonstra evolução espiritual também, né? É, o sol, o movimento da natureza, esse horário não é à toa. Eu ouvi os pássaros cantarem quando o sol está nascendo. É uma reverência ao nascimento da luz para nós, porque a luz é a luz, já nasceu, ela é o infinito, ela está aqui e ela não acaba. Mas Deus, com toda a benevolência que existe, nasce e renasce para nós todos os dias, externamente e internamente, se a gente quiser. Porque para mim o micro é igual ao macro.
tem algo renascendo na natureza, é uma oportunidade de eu observar que algo pode renascer dentro de mim. Ou está renascendo, eu não estou nem vendo. Todo dia é uma nova oportunidade. É um ciclo, né? Um dia. E assim, vários outros ciclos que Deus coloca para nós. As estações do ano. Nós mulheres, o próprio ciclo que a gente tem mensal. A ligação que esse ciclo tem com a natureza. A gente começar a acordar para isso é evolução espiritual. Porque o que que acontece? Também é o meu ver, tá, gente? O que que acontece? Nós temos várias formas da gente se distrair, desligar do que é natural, tá? Às vezes é preciso, tá? Casos e casos. Mas quando eu comecei a prestar atenção no meu ciclo, a prestar atenção no movimento da Terra, a prestar atenção nas estações do ano, eu comecei a observar como que eu sou dentro de tudo isso. Eu comecei a não me cobrar como se eu fosse um robô que tem que ser igual todos os dias, ou em todas as semanas, ou em todas as estações. Eu comecei a observar o que que significa o inverno dentro de mim, o que que significa a primavera. Meu cabelo, gente, na primavera tá nascendo e tá florescendo, igual a árvore e as plantas aqui no jardim da minha casa. No inverno, no outono e no inverno, se vocês vissem o que eu perdi de cabelo. Sabe? Então eu entendo que em alguns momentos tem coisas que são demais, a gente apela, né, para a ciência, a gente vai ao médico, a gente, isso é maravilhoso. Isso também é divino, quando a mão humana não interfere negativamente. Isso também é divino. Ciência para mim é ciência espiritual. As pessoas que separam isso aí para mim é tudo a mesma coisa, tá? E quem separa eu vejo é porque não tá percebendo de onde é que vem. Porque o conhecimento ele é todo criado e todo disponível. E o que a gente faz aqui é ter mais condição de receber isso de forma clara e poder passar de forma clara, honesta, verdadeira, com princípios. Entender que conhecimento não é meu. E por esse entendimento, em alguns momentos, ser falho, é que as pessoas seguem o ego, fazem algumas coisas que não devem fazer, até usam a ciência, tá sujeito a usarem a ciência para algo que não é legal, né? Não vou citar coisas que eu penso aqui, né? Mas observem dentro dos estudos de vocês, das áreas de trabalho de vocês, né? Das coisas que vocês fazem. Quantas coisas maravilhosas existem e quantas coisas são distorcidas. Então, por exemplo, se eu buscasse um médico agora por causa da minha queda de cabelo, eu poderia ter buscado. Talvez não ia aparecer nada demais, né? Mas eu comecei a observar, gente, é o movimento da natureza. Meu cabelo parou de cair agora. Ou cai bem menos, porque tem isso aí também, né? Tá sempre renovando. Tá tudo certo. Toda a questão hormonal também, né? Pós-nascimento da minha filha, que foi final de fevereiro. E aí agora tá renascendo. Então tem coisas que por uma simples observação, o exemplo, a gente está falando do exemplo do homem verdadeiro que é Jesus. Mas e o exemplo que todo dia Deus nos dá na natureza? Eu que morei na praia, tive a oportunidade de todos os dias enxergar o mar, né? Eu fiquei 4 anos lá em Florianópolis e todos os dias eu olhava e ele estava diferente. Dependendo da fase da lua, principalmente, e dos horários, onde subia, né, baixava e a maré e subia. De 6 em 6 horas. O dia tem 24 horas. Opa, 6 horas a maré tá subindo e 6 horas a maré tá descendo. E dependendo da fase da lua, essa maré sobe até aqui e invade as dunas. E dependendo da fase da lua, ela sobe só até aqui. Gente, como é que é isso? E comecei a conversar, inclusive, com os nativos de lá, querer entender, porque eles sabem muito. Às vezes a gente pensa, né? Ah, a pessoa sei lá, não fala um português direitinho, não tem uma formação acadêmica, não sabe muito mais que eu, algumas pessoas que estão lá.
por observação, por conhecimento de tradição, coisas passadas de família, de geração em geração, sabe? E então eu aprendi muito com aquelas pessoas, pessoas que eu tenho muito carinho, assim, muita gratidão, pela observação da natureza, os momentos de pescar, os momentos de preservar, o momento de entrar no mar, o momento de não entrar no mar. Sabe? Eles não estão todos os dias no mar porque eles têm uma meta de pescar 1.000 peixes por dia. Não é assim que funciona. Eles obedecem à natureza. Então, algumas coisas assim que tá vindo aqui para eu falar para vocês a respeito da evolução espiritual, tá? Também pelo estudo, claro, desse capítulo, né? Mas na prática. Conseguiu 2 dias, né, Adriana? Eu lembrei. Depois tu tinha trabalho e tal. Mas no fim, eu também, semana passada, um dia eu não dei aula. E aí a gente conseguiu vir até hoje, né? Tu tá aqui com a gente. Coisa boa. Coisa boa mesmo. Faz sentido isso que eu tô falando pra vocês. Pensem nisso. Pensem nisso, né? Hoje eu prezo, assim, por morar num lugar, por exemplo, que eu consigo ouvir os pássaros, sabe? É, Eu penso, gente, se os pássaros estão ali, se dizem, alguma parte da ciência aí diz que é um ser irracional. E eu penso que às vezes é até bom. Que, gente, olha, o ser racional toda hora. Não é mole, né? A gente quer desligar um pouco a mente e às vezes não consegue. Então também eu penso essa questão, né? Da evolução dos animais e tudo mais. Esse ser irracional, até que ponto é mais ou menos evoluído espiritualmente? Se nasce um passarinho ali, né? E o paizinho e a mãezinha sabem o que que tem que fazer, sem fazer um curso no Instagram. Gente, vocês já pararam para pensar nisso? Eu já vi quero cuidando dos filhotes. Uma coisa impressionante. Num lugar que eu trabalhava ali no Cerrito, aqui em Santa Maria, antes de eu ir embora para Floripa, né? A gente tinha a oportunidade de cuidar as famílias de quero, cuidando. Assim, meu Deus, um exemplo para os seres humanos. O que eu vi aqueles quero fazer, olha, não é pouca coisa. Eu já vi muito ser humano não fazendo. Eu vi eles assim, ó, ficarem de frente com o lagarto, por exemplo, gigantesco, muito maior que eles, para defender sua família. Eu vi paizinho e mãezinha, quero, trocar de escala, de cuidar dos ovinhos lá. Chamar o outro vir voando e vir, um levanta, o outro senta e cuida, esse aqui voa, vai fazer outra coisa. Tem ser humano que a gente não vê fazer isso. Vocês estão vocês estão pegando a essência olha essa natureza, gente, sabe? Então é observar isso aí. É uma coisa que traz evolução pra gente. Ontem eu estava dizendo pro meu marido, a gente sentou aqui numa parte da nossa garagem, a gente consegue enxergar o jardim. E eu disse para ele, tu observou como é que estava o nosso jardim no inverno? Como é que é a evolução disso, né? É tudo diferente, tudo mais internalizado. Agora na primavera é florescendo, é para fora, tá colorido. As flores estão coloridas. Naturalmente, nasceram até flores que a gente nem plantou. Nasceram, brotaram, coisa mais linda. As árvores, né? Tem uma árvorezinha de laranja do céu aqui em casa. Ano passado, ano retrasado não deu. Meu sogro que plantou há anos atrás, né? E plantou dizendo que era para os netos, né? E aí ele morreu antes de ver os netos aproveitarem a árvorezinha de laranja do céu, né? Mas ano passado deu 5 laranjinhas. Esse ano, gente, já tá cheio de laranjinha verdinha, assim, tem mais de 20. Um pezinho que não, que olha, tem no máximo 1 metro. Eu disse pro Ricardo, olha isso, a força da natureza. O que que a gente fez para isso acontecer, né? Algum cuidado que outro, mas naturalmente. Sementes plantadas gerações atrás, a gente está colhendo aqui. Isso é evolução.
A gente pensar que a gente vai plantar e talvez não é a gente que vai colher. Tem pessoas que me dizem assim, dentro da constelação: por que que eu vou fazer todo esse movimento se eu não tenho culpa do que os outros fizeram lá atrás? O que eu vou fazer? Isso aqui, tu acha que tal coisa vai mudar? Eu já ouvi isso. Daqui a pouco eu vou morrer, que diferença isso vai fazer pra mim? Ou eu não vou cuidar de determinadas coisas aqui, porque isso aqui vai afetar lá meus netos. Evolução espiritual, plantar o bem, pensando que talvez nem é a gente que vai colher aquele bem. Quem vai colher é lá na frente. O meu avô, por exemplo, ele plantou uma amizade lá na adolescência, né? Lá atrás, lá em Jaguari. E, nossa, é um amigo assim que eu até ouvi falar a vida inteira, mas não conhecia. Eu não conheci meu avô por parte de pai, ele morreu um ano antes de eu nascer, um ano e 2 meses, eu acho. E então ele nem sabia, né, da minha existência, minha mãe não estava nem grávida. Aí, quando eu fui embora para Florianópolis, que eu senti o chamado, assim, eu quis obedecer aquele chamado, né, de ir, e abandonei algumas coisas, assim, né, e me encorajei e fui. Quando eu cheguei lá na Praia do Santinho, quem morava lá? Esse melhor amigo do meu avô. E a minha avó lembrou disso e ligou para ele, pedindo para ele me receber lá. Fazia uns anos que ele morava lá e tal, uma pessoa de quase 80 anos. Na época, 75, 76. E ele me enxergou, a gente nunca tinha se visto. Ele me enxergou, ele se emocionou tanto, tanto. E ele disse assim: Eu nunca imaginei que eu ia poder fazer algo pela neta do meu melhor amigo, do meu irmão. Meu Deus, e ele chorava e ele dizia que eu sou parecida com meu avô, que o meu jeito de caminhar é parecido com meu avô, e assim, é uma pessoa que me adotou como neta, né? E eu adotei ele também como avô. E aí um dia eu tive a oportunidade de falar numa sessão, né, do meu centro espírita, e eu disse isso. Gente, as amizades que a gente planta, a gente não tem noção de onde pode chegar, do que pode acontecer. Porque meu avô plantou uma amizade nos anos 50, 60, e eu tô aqui colhendo essa amizade. Meu avô nem tá mais aqui. Há mais de 35 anos ele não tá mais aqui, 37 anos. Mas o que ele plantou tá aqui. E aí as pessoas ficam focando, né? Ah, que ele foi um alcoólatra, que ele fez isso, que ele fez a família sofrer, que não sei o que, que não sei o que. Ele também aconteceu tudo isso na vida dele. E ele tem uma história por trás disso, e ele fez o que ele teve condição, e é ele com ele mesmo, e é a evolução espiritual dele. A nossa, o que diz respeito à nossa evolução espiritual como descendentes, é pegar tudo isso e fazer algo grande e bonito com isso. Ninguém tá aqui para julgar ninguém. Jesus não ensinou isso. Julgue teu ancestral porque ele errou e tal, né? Isso não é um princípio, não é um princípio milenar. Não leva a lugar nenhum. Questionar, no sentido de querer saber, se examinar, se observar, maravilhoso. Maravilhoso a gente fazer isso. Saber que as coisas têm muitos lados. A gente fala em 2 lados, né? Mas eu tô aprendendo que as coisas têm 9 lados. Deixa eu ver se eu vou lembrar todos aqui para falar para vocês. Embaixo e em cima, de um lado e do outro, na frente e atrás, tá? Dentro e fora. E mais, o olhar de Deus, o olhar amplo. Só isso já são 9 lados. Cada situação, a gente pode pensar que tem 9 lados. Às vezes a gente enxerga só um e você acha o dono da razão. Entendem? E não é assim que funciona. E o olhar amplo enxerga todos os outros 8 e mais o que a gente pensa que é impossível. Então, assim, essa coisa de viver os princípios, de plantar o bem, é uma coisa muito importante. O que eu recebi desse amigo do meu avô e o que eu recebo. E o que ele recebeu da minha chegada lá também, que é uma coisa que a gente conversa, é algo que transformou as nossas vidas.
Quem plantou isso? O meu avô, que as pessoas só enxergavam ele como uma garrafa de cerveja. Vocês entendem? E esse amigo dele conhecia coisas da vida do meu avô que a minha avó, que foi casada com ele, não conhecia, não sabia. E então eu comecei também a trazer para dentro da família informações, histórias e coisas, né? E faltava algo dentro de mim. A minha evolução espiritual, ela não ia acontecer se eu não preenchesse esse algo. Se eu sou 50% pai, 50% mãe, eu sou 25% cada um dos meus avós. Eu tinha um vazio enorme. Eu tinha um buraco de no mínimo 25%. Eu não podia acreditar que meu avô era só aquilo. Como que eu vou evoluir na minha vida querendo aceitar a minha ancestralidade só 75%? Eu não tenho que ser igual ao meu avô. Não é isso que Deus está pedindo de mim, ou que a constelação está falando, ou que Berta Hellinger ensinou. Não é isso. Eu tenho que ficar no meu lugar de pequena, eu tenho que não julgar, porque tudo aconteceu como foi, e como tinha que ser, para que eu esteja aqui da forma como eu estou. O que cabe a mim hoje, dentro da minha pequenez, nessa natureza gigantesca, divina, e dentro da minha família, a minha pequenez dentro da minha família. Que audácia eu olhar para trás para minha família e querer julgar o que essas pessoas passaram, o que essas pessoas viveram, eu não sei nada. Eu não sei nada direito nem de mim. Que isso, gente? Sabe? E eu tô falando isso porque por muito tempo eu fiz isso. Eu tô fazendo um reconhecimento aqui também para vocês. Por muito tempo eu fiz isso e a minha vida não andou para lugar nenhum que prestasse. Então a evolução espiritual, ela começa assim. Ela começa dentro. Ela começa na nossa natureza. Ela começa na nossa condição de receber luz. Se eu não tô em paz nem com a minha família, não tô nem recebendo a vida, gente. Porque os nossos pais aqui, independente dos erros e acertos, como seres humanos, eles ocupam um lugar sagrado. É a própria representação do Criador, da criação da nossa vida, aqui na materialidade. E aí a pessoa que foi agredida por um pai ou por uma mãe, que foi abandonada, que foi abusada, que viveu várias coisas. Gente, eu entendo, eu passei por diversas coisas, sabe? É, eu entendo que quando a gente ouve isso dá um... Ai, sabe? Eu já ouvi também várias vezes, tu não conhece a minha história. O que que tu tá falando? Quando meus professores diziam, 98% dos teus problemas não existem. Eu sentia a raiva, eu ficava revoltadíssima. Revoltadíssima. Eu não entendia o que eles estavam dizendo. E eu dizia, vocês não conhecem a minha história, para mim isso não é assim. Eu tenho muitos problemas sim, eles são reais, é assim, porque eu passei por isso e é assim, assim, assim. A narrativa que eu tinha a respeito da minha vida construía a minha vida. Quando eu comecei a mudar a narrativa, e vejam bem, eu não mudei os acontecimentos passados. Eu mudei o meu olhar para eles e o meu sentimento a respeito deles, dos fatos. E aí eu mudo a minha narrativa e a história a respeito de mim, da minha família, das coisas. Mudo as minhas decisões e muda tudo no externo. Eu mudo a natureza da minha vida. Isso é evolução espiritual, tá? Espero que eu não tenha viajado muito, que vocês estejam entendendo o que eu tô falando e onde eu quero chegar com isso, tá? Deixa eu seguir aqui. Provavelmente eu já falei algumas coisas, né? Que estão no meu resumo, mas vamos lá. Princípio número 10, né? Princípio da evolução espiritual. A lei espiritual da invencibilidade. Dentro disso que eu tô falando, integrar todas as nossas partes, olhar pra gente, esse ser integral com a natureza, com tudo que Deus criou, que nada é aleatório. Eu também falo pro meu marido, gente, por que que Deus criou mosquito, gente? Se tudo é útil na vida, por que que serve isso? Bom, eu ainda não sei pela minha ignorância, mas tem um propósito. Sabe? Essas coisas, tudo eu fico pensando assim, gente, a minha cabeça, ela não para muito, sabe? Eu tô sempre pensando assim que as coisas não são aleatórias, como que eu posso me adaptar à natureza e não querer que as coisas da natureza se adaptem a mim, sabe? É bem.
Até o meu próprio ciclo menstrual mesmo, hoje eu nem mexo nele, sabe? Eu procuro me cuidar do jeito que eu posso, mas eu não quero interferir na minha natureza. É um propósito meu, né? Não tô aqui dizendo que é certo ou que é errado, quem faz diferente. Gente, estou falando da minha experiência, tá? Da minha experiência, super tranquilo. Se para vocês é diferente, tá? O que que o Tiago fala? Conhecer Deus é algo inalcançável, infinito e imensurável, na totalidade. Porque quando a gente fala, Jesus fala que é o caminho, a verdade e a vida. Quando eu falei para vocês que a verdade e o conhecimento é expansivo, já é o próprio infinito. Até o que é impossível a gente sabe que pode acontecer. Para Deus, nada é impossível. Para nós, essa verdade é expansiva, porque a gente vai aumentando o nosso HD e vai podendo conhecer mais dessa verdade. Mas é infinito, né? Então, a gente que tem esse propósito de vida de evoluir espiritualmente. O nosso maior propósito aqui é ser humano e evoluir como ser humano, tá? E o Tiago fala que a religião é a religação, foi criada para religar, para nos religar a Deus, né? Mas que hoje nem sempre ela é vivida como deve ser e relacionada com a verdadeira fé. A gente já estava falando isso desde o início da aula, né? Que é esse verdadeiro viver e se religar a Deus, né? Ajudar quem precisa e se manter longe de tudo que é errado. Vocês acham que todas as pessoas de todas as religiões praticam isso? Tem pessoas que não têm religião e praticam mais isso do que quem tem. Então, tem pessoas que fazem essa religação com a espiritualidade, estudando, né, procurando coisas e praticando. Tem pessoas que já vêm, parece que já é da pessoa aquilo também, né? Então, é esse viver pela vontade divina e matar nossos prazeres, tendo a certeza de que tudo vai dar certo. Isso o Tiago fala no livro, tá? Só que para fazer isso, para botar em prática tudo que a gente está estudando aqui, todos os princípios milenares, tudo, a gente precisa de um apoio sobrenatural. Precisa, gente. Nem todo dia a gente está acreditando com toda a força nas coisas se firmando no propósito de que viver os princípios vem trazer resultados positivos. Tem dias assim que eu mesma tem dias que não é simples lidar com a minha cabeça, com as coisas que passam pela minha cabeça. Eu estava dizendo no grupo de Constelação Segunda que depois que a Eloá nasceu, várias vezes passou pela minha cabeça assim, ó, que a vida dela seria melhor, dela e do meu marido seria melhor sem mim. Gente, é preciso prestar atenção nisso aí. Principalmente quem já teve depressão, quem já teve num lugar difícil na vida, que é o meu caso, né? Prestar atenção, ficar acordada para aqueles sentimentos estranhos que se apresentam. Não deixar entrar e aquilo gerar uma emoção e se tornar uma verdade. Tem muitas famílias, tem muitas pessoas aí brigando diariamente porque as pessoas estão deixando entrar ideias que não são reais e pensamentos que não são seus. Eu não lembro se eu expliquei aqui nesse estudo desse livro, né? Que a Terra tem a emanação de duas estações, como se fossem duas estações de rádio e a gente fosse um radinho, que a gente sintoniza onde a gente quer, né? O homem é sempre obediente. A que nós estamos obedecendo? A que eu obedeço quando eu dou ouvidos a um pensamento destrutivo? Então, eu procuro prestar atenção cada vez mais nisso. Porque para viver, assim, é preciso um apoio sobrenatural, é preciso a fé, assim, ter suas provações em alguns momentos, sabe? Ajudar a quem precisa. E até que a gente pensa até que aquela pessoa nem merece ser ajudada. E aí o Tiago diz, morar na igreja e fazer fofoca, por exemplo, já não faz sentido, né? Tem pessoa que tá lá na igreja toda semana, que até auxilia, faz um trabalho e tal, mas senta numa roda ali, fala mal dos outros, faz fofoca, traz maldade nas suas palavras, não apaga o fogo. A gente tem que ser, evolução espiritual é ser bombeiro, gente. É chegar numa conversa que tá pegando fogo e apagar o fogo. Não é botar lenha na fogueira ser evoluído espiritualmente. Começa por aí nessas coisas simples. Porque esses atos, eles não vão apagar o bem que a gente faz, não é isso. Mas a gente está falando de viver os princípios que nós estudamos aqui.
de viver pela vontade divina e matar nossos prazeres, e aí fazer o bem sem esperar reconhecimento. Porque o reconhecimento vai me trazer um prazer, vai me tornar conhecida, vai isso, vai aquilo, vai aquilo. Lembrem que a mensagem é maior que o mensageiro. Então, a mensagem é maior do que eu achar que alguém merece, que alguém não merece, que não sei o que, que não sei o que. Por isso a importância de estudar as ordens da ajuda que eu tenho trazido para vocês aqui, né? Que o Bert Hellinger trouxe na constelação. A gente entender como que é essa ajuda generosa, como que é fazer o bem, estando no nosso lugar e também não, a gente não dar a mão para a pessoa e cair junto no buraco, né? A gente ter um conhecimento para seguir, tá? E a pessoa que ela tá em evolução espiritual, ela traz, mostra sinais evidentes, né? O que que o Tiago fala? Entre esses sinais. Nunca tá na roda de fofoca. Não tem o costume de usar palavras de baixo calão. E não faz comentários imorais. Essas pessoas são conhecidas por seu espírito de serviço e presteza. Não provocam conflitos, são pacificadoras, têm discernimento e domínio próprio, que é a prova de que o Espírito Santo, a ajuda do alto que precisamos para cumprir os princípios, está nelas. Não é qualquer coisa que qualquer um diz por aí que vai te fazer duvidar do que tu é, do que, meu Deus, o que que as pessoas estão pensando, ah, eu tenho que provar para ela que eu sou isso, que eu sou aquilo. Gente, os princípios desse livro, eles estão nos mostrando que até o próprio silêncio, que em alguns momentos o Tiago trouxe como exemplo, já fez a outra pessoa reconhecer algumas coisas, né? Ou a forma madura de lidar com as situações. Porque qual é a prevenção da fofoca, né? É eu ir lá e resolver com a pessoa interessada no assunto. Mesmo que a pessoa tenha feito uma fofoca a meu respeito. Não é lá tirar satisfação, fazer barraco. Não é isso. É observar, né? Ele contou de uma pessoa que fez uns comentários, fez um vídeo que viralizou e tal, falando mal dele. Lembra que eu contei pra vocês num capítulo? O que que ele fez? Ele pegou um avião e foi até a pessoa presencialmente. Perguntar para a pessoa por que que ela estava dizendo aquilo, humildemente saber onde que ele tinha errado, para a pessoa estar pensando e falando aquelas coisas a respeito dele, que se ele tinha que melhorar, ele ia melhorar. Talvez tinha algumas coisas que ele não estava vendo. E o que que ele recebeu? Só o reconhecimento e o arrependimento da outra pessoa. Porque, gente, entrar com a verdade é algo que constrange a outra pessoa que está mentindo, que está inventando coisa, que está entrar com a verdade, sabe? Eu tenho algumas coisas assim que eu acho que as pessoas devem achar um pouco estranho em mim. E o que eu conto aqui pra vocês, gente, são exemplos, tá? Já falei, não sou perfeita, tô longe disso. Tenho muita coisa pra trabalhar, mas eu conto várias perdidas minhas aqui pra vocês, eu conto algumas ganhas também, que vem dando certo, tá? Então, o que que acontece, né? É, quando eu cheguei, por exemplo, na família do meu marido, e eu falo isso porque eu converso isso com as pessoas, né? Da família dele também. Eu tenho muito hábito de conversar, de esclarecer, de dizer quando eu não gosto de alguma coisa, de ouvir as pessoas, né? E na família dele as pessoas são um pouco diferentes de mim nisso, né? E aí quando a gente fala, por exemplo, das coisas de sogra e nora, por que que acontece problema entre sogra e nora? Porque não conversam. Porque às vezes pega e bota o marido, que é filho, no meio da coisa. Ah, tua mãe isso, e a mãe diz que a tua mulher aquilo, e tá, 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 né? Não cria uma relação direta, íntima, de poder conversar e falar o que agrada, o que desagrada. Que a gente chega numa família nova, é uma evolução também. São pessoas diferentes, criadas de forma diferente. E daí eu vou colocar, eu ficar falando isso e aquilo para outra pessoa, sei lá, minha sogra ficar falando isso e aquilo para outra pessoa, o que que vai mudar isso na nossa relação? Eu tenho que querer entender ela e ela tem que querer entender eu. Para a gente ter uma amizade, para a gente se entender, para a gente fazer parte de uma mesma família, né? Para eu honrar, eu tenho que honrar pai e mãe. Gente, o meu marido é pai da minha filha. É óbvio que eu tenho que honrar os pais dele. Não interessa o que eu penso dos pais dele. Entendem? Eu tenho que me organizar para isso. Não interessa o que eu acho de certo e de errado, né? E eu comecei a fazer esse movimento
de conversar, principalmente com a minha sogra, né? E dizer para ela, olha, assim, assim, eu me sinto assim, né? Ela tem um jeito bem proativo de querer ajudar, de querer fazer, de querer, né? Isso é bom. Tem muitas coisas que eu aprendo com ela, mas também tinha muitas coisas que eu me sentia invadida. Então eu comecei a conversar com ela. E nos primeiros momentos eu até se assustava assim com a minha franqueza, mas não agredindo, falando, sabe? E mostrando para ela que eu queria que a nossa relação evoluísse. E quando eu não gostava de uma coisa, no momento eu já falava, né? E também perguntando, olha, não é também sempre que eu tô certa, talvez isso me desagradou por alguma coisa minha, né? Como que a gente pode fazer? E a gente vem desenvolvendo uma relação bem legal mesmo, né? E eu sempre disse para ela, eu não gosto de conversas paralelas. O que eu vou falar a respeito de nós, com a minha mãe, com o meu marido, com as minhas amigas, né? Não vai ser num sentido de uma reclamação, vai ser num sentido de fatos e de coisas que eu já conversei contigo. Mas eu não vou criar um assunto paralelo. Qual é a intenção disso? A intenção tem que ser conversar com ela a respeito do que agrada e do que desagrada e também reconhecer as coisas boas. A gente cria intimidade reconhecendo. A pessoa não é só aquilo, só algo que me desagradou, que não sei o quê. A pessoa é a pessoa, ela tem um contexto, ela tem história, sabe? Então, pode ser que tem pessoas que digam, mas a minha sogra fez isso contra mim, não sei o quê. Pode ser que se tu sentar na frente dela e tiver uma conversa franca, isso pare de acontecer. Porque aquilo é novo para a pessoa, ela não aprendeu, ela não tem referência daquilo. Ela viveu outro contexto diferente do teu, sabe? Então, é essas coisas, essa questão dos assuntos, e que o Tiago fala muito a respeito disso no livro. Gente, é importante a gente pensar na vida prática. É importante. O meu marido é 50% pai, 50% mãe. Eu não vou aceitar os pais dele, eu não vou aceitar ele. Eu vou querer que ele seja o que eu quero que ele seja. Mas eu não vou entender o que ele é, porque ele é, da onde ele veio, honrar de onde ele veio. Não interessa se eu acho certo ou errado. Não interessa. Frente aos pais dele, eu sou pequena. Frente a ele, eu sou do mesmo tamanho. Nós estamos construindo uma vida e as pessoas precisam me respeitar. Mas eu preciso me fazer respeitar. E as pessoas não vão adivinhar o jeito que eu me sinto respeitada e como que eu funciono. Eu vim de outro sistema. Entendem? Então, isso é evolução espiritual também. E aí eu uso o mesmo esquema que eu contei pra vocês que eu uso com o meu marido, né? Às vezes eu falo pra ele, ó, isso aqui não tá maduro, não tá evoluído em mim. Como é que tu pode me ajudar? Sei que tu vai ter que fazer um esforcinho aí, porque eu tô precisando melhorar nisso. Mas agora eu tô precisando que tu me ajude, porque não tô conseguindo. Tô dando conta de outras coisas e como é que a gente vai fazer, né? Então não é evolução espiritual, não é demonstrar perfeição, mas é demonstrar tranquilidade e clareza na imperfeição também. É reconhecer, deixar o orgulho de lado, não achar que o nosso jeito é o certo. É olhar para o que é, pegar o limão e fazer uma limonada. Lembram da limonada? Seguindo aqui, respirando a evolução espiritual, né? Como que é esse respirar a evolução espiritual? A respiração também é um ciclo, segundos ali, né? De renovação. Todo o corpo se renovando, se oxigenando. Mais um ciclo que Deus deu de presente para nós. Rapidinho aí, né? Renova e bota para fora aquilo que não precisa. Como respirar essa evolução espiritual, né? E as coisas que a gente precisa fazer, vivendo os princípios e demonstrando a nossa evolução espiritual, elas são como gatilhos mentais que podem vir automaticamente. Sabe quando a gente fala dos ciclos repetitivos, das nossas impulsividades? São coisas que estão programadas na nossa mente, nas nossas crenças. Mas se a gente trouxer novos gatilhos mentais, novos hábitos, novas coisas, né? Por exemplo, a própria respiração. Acontece uma coisa que toca em mim, meio me tira do sério já de primeira. Eu já respiro. Calma. Por que que eu enganchei nisso aí? Calma, deixa eu olhar para isso com calma. Se eu agir do mesmo jeito, eu vou ter o mesmo resultado. É como se na hora do perigo uma luz se acendesse. E a gente precisa absorver mais esses princípios para que eles se tornem automáticos, para que a gente possa praticar, para que isso seja o nosso automático, sabe? E leva um tempo.
É uma evolução, é infinita, né? Então é aí que o Tiago diz, é por isso que precisamos absorver os princípios milenares e praticá-los sempre, até que se tornem tão indispensáveis e naturais a nós como nossas mãos ou pés. E ele traz algumas características que as pessoas mais evoluídas espiritualmente têm. Não são egoístas, priorizam ouvir a voz divina e cumprir a vontade da voz divina. Têm uma vontade incontrolável de compartilhar a verdade com amor. Não é ser sincericida, vocês já sabem disso, né? São generosas e têm alegria em presentear. Demonstram empatia e compaixão. Servem os demais sem esperar receber algo em troca. Não julgam qualquer um, mas agem com misericórdia. Não escutam ou participam de fofocas e intrigas, mais uma vez. São gratas por tudo. Colocam o que é certo acima da própria vontade. Aí ele traz um quadro aqui para a gente examinar. Você observou, né, nessas 10 coisas aí que foram faladas, são 10, né? Sim. O que que tu já alcançou? O que que tu ainda precisa desenvolver? E ele diz que essas 10 coisas a gente precisa olhar de 3 em 3 meses e se dedicar nelas, para ver bem como é que tá, balizar bem como é que tá a nossa evolução espiritual, tá? Importante, né? Aí ele vem trazendo a evolução de Cristo, nosso maior exemplo de ser humano, né? Que eu estava falando para vocês. Falamos algumas coisas a respeito de Jesus em todo esse estudo e hoje principalmente, né? E aí aqui fala a respeito da história que Jesus foi tentado, né, pelo diabo e tal. Ele conta algumas coisas. E ele traz assim, que Jesus não saiu do seu rumo espiritual por causa disso, né? Na primeira vez ali que aconteceu isso, daqueles 40 dias, né? Não vou entrar muito na história aqui. Se és o filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães, porque Jesus estava com fome, estava não sei quantos dias sem comer, né? Na segunda, o tentador levou o mestre à cidade santa na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito: Ele dará ordem aos anjos dele a seu respeito. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Então, gente, usando a palavra para tentar, né? Então o inimigo faz sua tentativa derradeira, a terceira, né? Ele levou o filho do carpinteiro a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Mas Jesus sabia a quem ele estava adorando, né? Havia 40 dias que Jesus estava sem comer, e o príncipe das trevas o incitou a transformar pedras em pães para saciar a necessidade básica e pessoal. A segunda tentativa mira no orgulho de Jesus. Se és. Quantas vezes já vimos alguém errar porque quer provar algo para um colega de trabalho ou da faculdade ou membro da família, né? A pessoa se sente desafiada ou faz o que não deveria por puro orgulho. A última tentativa do inimigo da vida eterna daria certo com muitas pessoas. Ele promete poder sobre todos os reinos do mundo em troca de adoração. O Nazareno provou ali que não era vaidoso e que preferia seguir seu caminho de evolução. Passados cerca de 3 anos do evento conhecido como a Tentação de Jesus, quando estava prestes a ser preso e levado para a cruz, o mestre sentiu o peso do sacrifício que lhe aguardava, pois sabia que estava no fim da vida terrena, como está escrito em Mateus, né? 26, 36, 39, diz aqui. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane, acho que é assim. E lhes disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a ficar triste e angustiado, então lhes disse: A minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. A revolução de Cristo, gente. Quando que a gente vai dizer isso, né? Que não seja como eu quero, mas como tu queres. Pensem, né? Eu falei para vocês, pensem o que é ser crucificado. Gente, não dá nem para pensar, né? Mas Jesus abriu mão da própria vontade para fazer o que era certo. Ele não foi egoísta. Ele teve compaixão. Ele venceu o medo, o pavor, a tristeza.
para seguir sua evolução, seu caminho, sua missão, mudar a história da humanidade para sempre. O mais relevante é que ele não agiu assim em benefício próprio, mas por você e por mim. A evolução espiritual é o caminho para você cumprir seu destino na Terra. Quanto mais evolução espiritual, mais plenamente a gente vive o nosso propósito na Terra. Ninguém nasceu para ficar parado no mesmo lugar, né? E a nossa missão ela está sempre evoluindo também. Tudo está em constante evolução. Muito bom. Aí o Thiago traz um quadro aqui também para a gente parar e refletir sobre o que a gente aprendeu até aqui nesse livro. Pensar nos princípios, né? Todas as leis espirituais que ele apresentou. Estamos nos encaminhando para o final aqui, tá, gente? É, porque todos eles nos levam a dar passos no sentido da nossa evolução espiritual. E agora que a gente tem mais conhecimento, a gente não pode parar. Ele nos chama para não parar. E ele pede para que a gente anote conceitos e aprendizados e como que tu está conseguindo aplicar na tua rotina esses conceitos. Eu coloquei uma enquete, né? Tanto no Instagram quanto no grupo de WhatsApp, vocês devem ter visto. Perguntando assim, se o estudo do livro estava fazendo muita diferença, estava fazendo alguma diferença, a pessoa estava percebendo algumas coisas, né? Ou se não estava fazendo diferença. Porque depende, claro, da nossa dedicação ao estudo. Não é o livro que faz a diferença, é a nossa dedicação a ele. É o quanto isso faz sentido para nós e o quanto nós conseguimos transformar esse conhecimento em sabedoria. O que é sabedoria? A prática do conhecimento. Porque na teoria é tudo muito lindo. Mas essas pequenas coisas que vocês se dão conta, que a maioria votou que está se dando conta de algumas coisas, vocês estão conseguindo praticar? Tem como comparar antes de tu iniciar esse estudo e agora? Alguma transformação? Porque a transformação é aqui e agora, ela é no presente. Não adianta eu pensar assim. Eu vou seguir o estudo lá com a Jéssica e daí depois eu vou ler o livro, vou pensar como é que eu vou fazer, vou ver o que que cabe para mim. Que estudo bonito. Mas é aqui e agora, gente. Para que procrastinar? Se a pessoa não está com tempo de fazer isso, acorda mais cedo. Esteja aqui, né, com a gente, estudando. Eu vou trazer para vocês os próximos estudos, tá? Essa semana eu tenho algum compromisso com a formação e quero dar uma descansada também, porque, enfim, eu tenho dormido de 4 a 5 horas por noite e tô me sentindo bem com esse estudo que a gente está fazendo, né? Tô muito bem, mas a gente tem que olhar também para os nossos limites enfim, descansar, dar atenção para isso. Também é sabedoria, né? Por mais que esteja alimentando o meu espírito, sabe? Mas tem momentos que eu termino aqui, eu trabalho até umas 8h30, 9 horas, e minha filha dorme até mais tarde, às vezes eu deito com ela e durmo de novo. Descanso, acordo 11h30, né? E então ter esse equilíbrio também faz parte da evolução. Porque eu já fui a pessoa, uma das transformações maiores, assim, à medida que eu fui percebendo a necessidade de evoluir espiritualmente, é reconhecer meus limites, é reconhecer que eu tenho um corpo físico, que eu preciso cuidar dele, que eu preciso descansar, que eu preciso criar compromisso com coisas que cabem no meu tempo. Porque eu tinha uma crença que crescimento era correr, estar exausta no final do dia, não ter tempo para nada, não ver o dia passar, trabalhar muito e tal. Gente, se for leve para mim, se eu estiver saudável, ok, estou cumprindo a minha missão. Mas e se não for? E se eu não tiver tempo de alimentar meu espírito diariamente? A evolução espiritual é aqui e agora. Então, uma das coisas que eu mais estou percebendo com o estudo desse livro, trazendo para vocês assim o meu, as minhas linhas de anotações, vamos falar assim, né, que pede aqui no livro, eu estou vivenciando com mais presença a minha filha, que eu sinto que eu já estava vivenciando com presença, mas eu estava com ela, mas eu estava me culpando por algumas coisas que eu não estava fazendo no trabalho. Eu sei que meu trabalho já podia estar mais à frente, eu podia estar fazendo mais coisas, eu podia ter mais pessoas nas turmas, eu podia. Diversas coisas. Esse horário que eu estou fazendo esse estudo, eu podia estar usando para alguma coisa de alguma turma paga. Poderia ter criado um projeto, poderia. Mas, ao mesmo tempo, existe um chamado de obedecer o que precisa ser feito no momento. E é isso que precisava ser feito.
E como que eu ia fazer isso? Gente, como que eu vou estudar esse livro todos os dias? Durante o dia, a Eloá já não fica mais no meu colo quietinha aqui, como eu dava aula com ela, amamentando ela, constelava as pessoas aqui, com a minha filha aqui junto. Eu não parei de trabalhar quando ela nasceu, sabe? Pouco, trabalhei pouco, mas eu atendi turma regular, porque também nutria meu espírito, né? E algumas coisas que eu consegui fazer, eu segui. Tinha, acho que umas duas pessoas que eu atendia individual, inclusive a Adriana na época, né, Adriana, teu irmão também. Eu continuei atendendo. Várias vezes eles tiveram que compreender ali, eu atendendo a Eloá junto, mas seguindo o trabalho, porque fazia parte. Mas não me sobrecarregava, me dava condição de fazer o que eu tinha que fazer naquele momento também. Mas hoje, como foi possível fazer esse estudo? Acordando antes das 5 da manhã. Não todos os dias, mas vários dias, a maioria dos dias, né? O dia que eu pensei que eu não tinha condição de acordar, e no primeiro dia eu não consegui acordar, vocês lembram? Eu não sei se o relógio não despertou, se eu desliguei e não vi, ou, né? E como, gente, eu ia dizer, Deus, não, tá brincando comigo, como é que eu vou cumprir esse propósito aí que tu tá me pedindo? Vou fazer isso que horas? Tenho uma filha de 8 meses, né? Agora já está com 9 meses, ontem fez 9 meses a nossa moça. Como é que eu vou fazer isso? Acordando mais cedo, minha querida. Missão não tem hora, vamos pra frente, mas eu não preciso também achar que para cumprir a missão tem que me acabar. Então eu sou honesta com vocês. No que eu consigo fazer, no que eu não consigo, como que é, o dia que eu preciso descansar, o dia que eu não preciso, entendem? Porque eu vejo que isso faz parte da nossa evolução. A gente é ser humano, né? E aí no livro o Tiago traz também, finalizando aqui, que o amor é o princípio de tudo. Provavelmente antes de estudar esse livro, várias das suas respostas à vida, suas reações à vida ainda tinham ligação com as suas emoções, desequilibradas, por exemplo, né? Agora tu pode agir baseado em princípios, dominando tuas emoções. Estude mais. Eu quero reestudar esse livro. Eu quero reestudar, tá? Amar, evoluir, amar a evolução, né? Amar gera mais evolução e é um mandamento. É praticar o poder de se colocar no lugar do outro e assim sentir o que a pessoa sente, de tal modo que não tem como seguir a vida sem fazer algo para ajudar aquela pessoa. Mas o que que é ajudar aquela pessoa? Não é simplesmente esquecer de se ajudar com codependência, esperando algo em troca, com expectativas de que a pessoa vá mudar. É a gente realmente fazer uma doação, fazer alguma coisa e não ir lá conferir o que que a pessoa fez com o que a gente doou. A gente fazer a nossa parte, né? A pessoa não tem que dar uma satisfação para nós. Aí é ela com Deus, é ela com ela mesma, com o propósito dela. Entende? Então não é assim, eu me meter na vida dos outros e querer resolver a vida dos outros e achar que eu tô amando e julgando daí, porque, eu fiz tudo, fulano lá não mudou, agora azar é dele. Não, isso não é amor, gente. Amor é sem codependência emocional e sem expectativas. É fazer sem esperar nada em troca. E a gente só dá o que a gente tem. Também não é fazer um sacrifício enorme para ter um reconhecimento e dizer que a gente está fazendo. O que uma mão dá, a outra nem vê. Lembram disso? Né? Jesus conta a história do bom samaritano, né? Que ajudou um judeu desconhecido e os povos, eles eram rivais, alimentavam ódio. Vinham de povos, imagina que nutriam ódio um pelo outro. Mas amar não exige laços afetivos. Amar é uma prova de evolução espiritual. Não interessa de que povo veio, do que estão dizendo e por que que se odeiam. É tu olhar e tu se colocar no lugar da pessoa a ponto de não conseguir seguir sem ajudar essa pessoa. É bastante coisa, né? Para minha, como é que eu vou dizer? Para as coisas que ainda falta evolução em mim, vou dizer assim, né? Bastante coisa para a gente refletir. Que livro valioso, né, gente? Que livro valioso. Sei que vocês estão gostando também. Então, aqui, ó. Vou ler mais uma parte aqui para a gente terminar. Amar é sentir o que o outro sente e decidir fazer algo por aquela pessoa. E aqui está um ponto que você não pode mais ignorar. O amor é uma prova de evolução espiritual. O que é o que nos faz, a cada dia que passa, sermos pessoas melhores. Independente do humor, independente da simpatia, do temperamento, tu vai começar a cumprimentar mais pessoas, sorrir mais, reclamar menos, agradecer mais.
Essas são provas do seu amadurecimento e da sua evolução espiritual. Sim, você deve agradecer por tudo, até por aquilo que você não compreende. Você vai começar a honrar as pessoas que merecem honra, você vai ser generoso, você vai ter maturidade para enfrentar percalços da vida. Vai falar somente a verdade, vai escolher as palavras de verdade com cuidado. Quando praticar todas as leis espirituais que aprendemos aqui, você estará em plena evolução espiritual. Andando dentro, lembre que ela é infinita. Pode parecer difícil cumprir no começo, mas você sabe que se quiser evoluir é o único caminho. A grande notícia é que ao inserir esses princípios na tua rotina, logo não terá mais dúvidas de como agir e passará a subir pela estrada da evolução espiritual. As pessoas espiritualmente evoluídas conseguem de fato transformar o mundo ao seu redor. Todos temos o poder de transbordar sobre as pessoas que carregamos dentro de nós. O que carregamos dentro de nós? A boca fala do que o coração está cheio. Então a gente pode transbordar, trazer para as pessoas tudo isso, tá? Uns derramam ódio, mas o espiritualmente evoluído, ele traz paz, bons conselhos e socorro. Agora o conhecimento sobre as leis espirituais chegou até você. Não é mais possível dizer eu não sabia. A estrada de evolução está aberta para que a gente caminhe e continue crescendo. E a partir de hoje, a depressão não achará mais teu endereço, tá? A quebra financeira não alcançará mais o teu negócio. A ansiedade não saberá onde fica a sua casa. O medo excessivo, a tristeza profunda, o ódio não conseguirão te encontrar, porque você estará guardado no esconderijo do grande Deus. E o motivo de tudo isso é: quem está em evolução tem proteção, tem guarnição. Se tu quer começar o teu processo de evolução hoje, biblicamente falando, o primeiro passo é crer em seu coração que Jesus Cristo morreu na cruz, que no terceiro dia ele ressuscitou dos mortos e que hoje está vivo por toda a eternidade. Então você deve confessar com seus lábios que ele é o seu Senhor e Salvador. O segundo passo é arrepender-se dos seus pecados, confessá-los e desejar profundamente não voltar mais a praticá-los. O que é esse confessar que eu vejo? Existe a prática, por exemplo, né, dos católicos. Eu conheço dos católicos, não sei se existe em outra religião. Dei lá se confessar para o padre e tal. Mas eu vejo que essa confissão que o Tiago fala, né, ela diz respeito a confessar para si. Às vezes até falar em voz alta para si, para a gente se ouvir, a gente fazer reconhecimento para quem a gente deve fazer reconhecimento. Não é se humilhar e se sujeitar a certas coisas porque eu errei. É fazer o reconhecimento, se perdoar e bola para frente. Tu não é nem melhor nem pior que o outro, por causa de erros e de acertos, tá? Então eu vejo confessar nesse sentido, né? Mas, Tiago, e se eu morrer e descobrir que Deus não existe? Que não havia espiritualidade? Se não tenho como aliviar seus anseios e fortificar sua fé para acreditar em Deus e na eternidade, como eu, te digo o seguinte: se você morrer e descobrir que tudo isso não era bem assim, você ainda foi um ser humano melhor. Cuidou da sua família, pagou os impostos, ajudou os pobres, não enganou ninguém, não matou, não roubou. Tudo porque a espiritualidade te conduziu. Você viveu com paz e prosperidade. Por isso, comece seu processo agora. Se for seu desejo prosseguir, repita comigo esta oração. Senhor Deus, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Sou grato porque ele morreu e ressuscitou para que hoje eu tivesse esperança de viver eternamente. Perdoa meus pecados. Confesso que vivi fora dos teus caminhos e contra a tua verdade. Mas arrependido, peço a tua misericórdia. Escreve meu nome no livro da vida, que a partir de hoje já não viva mais eu, mas que Cristo viva em mim. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Paz e prosperidade. E aí ele faz uns agradecimentos, né? Mas ele finaliza o livro aqui. E, gente, eu quero agradecer vocês por vocês estarem aqui comigo. Quem tá aqui, quem tá assistindo a gravação. Que livro maravilhoso, que momento bom a gente poder estar estudando isso. Falando de Deus, né? Eu, por muito tempo, eu tinha uma certa limitação, mesmo sendo uma pessoa até religiosa, né? Porque o centro espírita que eu vou é uma religião. Eu tinha uma coisa de, constelação não se mistura com fé, com religião, com isso, com aquilo, com aquilo. Não se defende a religião dentro da constelação, dessa prática, né, terapêutica, vamos dizer assim. Mas eu comecei a ver que o próprio campo de trabalho da constelação, o próprio campo morfogenético, que as pessoas querem entender tudo, estudando física quântica e tal. Gente, tudo é Deus, tudo é a força maior, tudo é o sentido do caos para a ordem.
ordenar a vida das pessoas, mudar o filme da vida das pessoas, transformar sentimentos, perdoar. Constelação é perdão, né? Então eu me encorajei a começar a falar mais de Deus, de Jesus e observar que as pessoas que se identificam com isso, elas ficam até onde o trabalho faz sentido para elas. As pessoas que não se identificam, elas vão e procuram outras pessoas com as quais elas se identificam, né? Mas Jesus disse que ele está onde tiver dois ou mais reunidos falando a palavra, né, que ele trouxe estudando, ele está ali. Então ele está aqui. Ele está aqui com a gente, tá? Tu acreditando ou não, isso existe, né? E tá aqui. E muito grata mesmo, tá? Por esse ato de confiança, por essa dedicação de vocês, o tempo precioso de vocês colocarem nesse estudo, estarem aqui comigo, sabe? E para mim, assim, é muito aprendizado. É muito mais do que eu estudar um livro sozinha. Para quem não sabe, eu comecei esse trabalho, eu nem era consteladora ainda. Eu comecei estudando esse livro que ele é escrito pela Ana Isabel Fagundes, que hoje é minha amiga, né? Ela é de Porto Alegre. Eu estudei esse livro quando eu comecei a fazer terapia em 2014. Foi o primeiro livro que eu li. Eu lembro que eu viajei para o Rio de Janeiro sozinha e eu li todo esse livro lá. E eu já li diversas vezes ele. E quando eu comecei a trabalhar, meu numerólogo disse que o meu trabalho era falar, era gravar vídeos no primeiro ano da pandemia e que eu precisava fazer isso. Eu estava 2 anos sem rede social. Eu não podia aceitar a minha imagem, eu não conseguia ouvir minha voz. E ele estava me dizendo que a minha missão era falar, era gravar vídeo, era voltar para as redes sociais e me expor. Em um lugar onde eu achava algumas coisas absurdas, onde eu julgava, né? Ele me falou para pegar o limão e fazer uma limonada. E eu pensei, gente, quem sou eu para fazer isso? Mas é isso que eu tenho que fazer. Então, esse livro tem 33 capítulos. E eu comecei a estudar ele e eu fiz 33 dias de estudo. Cada dia eu falava de um capítulo. E eu comecei meu trabalho assim. E eu vejo até como uma forma de honra eu seguir fazendo isso, né? Quase 5 anos depois, estudar os livros e trazer esse conhecimento e ser esse canal também e aprender, né? Eu aprendo muito quando eu ensino. Janice, gratidão, Jéssica, foi espetacular esse olhar deste estudo. Grata pelo teu empenho em trazer de uma forma leve e profunda esses princípios. Obrigada, querida. Obrigada mesmo. Que bom que tu sentiu assim. Gratidão, Jéssica, lindo demais. Obrigada. Obrigada mesmo. É muito bom para mim estar aqui, tá? Que trabalho maravilhoso, querida. E sabe por que que eu comecei com livros? Porque eu pensei assim, eu vou começar a falar o que do nada na internet, gente do céu. Que isso? Só eu sei o que eu passei, gente, para gravar os primeiros vídeos assim. Meu Deus amado. Chego a me arrepiar só de lembrar. Tá gravado, tá lá no meu YouTube. Eu falando baixinho, toda assim, sentada no chão, com o celular em cima de um livro, pensando, gente, meu Deus, minha imagem, minha voz, vamos lá. Quanta coisa aconteceu na minha vida desde então. E os livros me motivaram por isso. Um conhecimento, princípios, coisas que eu confio, né? E essa autora, ela estudou um curso em milagres para escrever esse livro. É um livro maravilhoso. Estou pensando em estudar ele de novo. Mas, ai, o meu livro da prosperidade tá lá, meu livrinho. Eu vou decidir isso essa semana, tá, gente? Porque semana que vem eu já quero estar estudando um novo livro também. E aí a gente vai conversando, tá? Eu falo para vocês. Grande beijo, logo após a gravação, vocês podem acessar a playlist com todas as gravações, reverem as aulas, leiam o livro. Esse livro, ele é vivo também, sabe? Estudar, reestudar. Qualquer coisa que vocês precisarem esclarecer, quiserem compartilhar o que está acontecendo na vida de vocês, qualquer coisa, tá? Converse comigo. Vamos nos falando. Um grande beijo. Olha meu celular falando sozinho de novo. Calma, criatura. Grande beijo e tchau, tchau.